Em uma cidade pequena, um gato listrado chamado Nimbo começa a aparecer na porta de certas casas sempre antes de algo importante. E ninguém entende como ele sabe. Para alguns, ele traz conforto. Para outros, ele traz medo. Mas quando uma criança o segue numa noite chuvosa, acaba descobrindo um segredo que muda tudo sobre quem ou o que Nimbo realmente é. Antes de irmos para a história, lembre-se de me seguir para mais e não esqueça também de me mandar suas próprias histórias. Elas poderão inspirar novos contos aqui no canal Mestre Bigode. Ninguém na cidade sabia exatamente quando ele começou a aparecer. Alguns diziam que tinha sido no inverno mais frio dos últimos anos. Outros juravam que o gato sempre esteve ali, apenas invisível. Mas uma coisa era certa: Nimbo nunca aparecia por acaso. Ele era um gato listrado, magro, com olhos grandes demais para o rosto. Olhos que pareciam observar mais do que qualquer humano conseguiria. E na noite em que tudo começou, ele estava sentado bem na porta da casa da família Duarte, imóvel como uma estátua, encarando a escuridão do corredor como se esperasse algo. Ou alguém. A dona da casa, Clara, abriu a porta achando que o gato queria comida. Mas Nimbo não a olhou. Apenas virou a cabeça lentamente para o quarto ao lado e sua cauda eriçou. Foi nesse momento que algo lá no fundo do corredor fez um som seco. Clara não viu nada, mas Nimbo viu. Ela percebeu quando seus olhos se arregalaram. "O que você está olhando?" Ela sussurrou, sem saber por quê. O gato deu 2 passos para trás, como se estivesse se afastando de algo que só ele enxergava. Então, num sussurro quase imperceptível, Clara ouviu a frase que ecoaria na cidade inteira nos meses seguintes. Porque foi ela quem disse, mas ninguém sabia explicar por quê. Ele já sabe. Na manhã seguinte, a notícia correu rápido entre os vizinhos. O gato apareceu na casa dos Duarte, e quem morava ali próximo já sabia o que aquilo significava, embora ninguém tivesse coragem de dizer em voz alta. Porque Nimbo não era um gato comum. Ele aparecia sempre antes de algo acontecer. E o mais estranho de tudo é que ninguém conseguia decidir se sua presença era uma bênção ou um aviso. Clara tentava agir com naturalidade, mas algo dentro dela não conseguia esquecer a sensação da noite anterior. Aqueles olhos, aquela postura tensa e principalmente aquela frase que ela disse sem entender. Ele já sabe. Quem ele e o que Nimbo sabia? Às 15 horas daquela tarde, o telefone tocou. Era o hospital. O pai de Clara, que morava em outra cidade, tinha sido internado às pressas. Ela sentiu o chão sumir sob os pés. Quando desligou, seu filho Gabriel percebeu seu olhar perdido. "Mãe, o que aconteceu?" Clara respirou fundo, tentando não chorar. "É o vovô. Ele está mal." Gabriel olhou para o quintal. Nimbo estava lá outra vez, sentado, olhando para ele, como se estivesse esperando. "Mãe," Gabriel murmurou. "Você acha que o vovô vai..." Clara o interrompeu antes que a pergunta terminasse. "Não fala isso, por favor." Mas Gabriel não estava olhando para a mãe. Ele estava olhando para Nimbo. O gato não piscava, não se movia, apenas encarava com aquele olhar que parecia ver além das paredes, além da cidade, além do próprio tempo. Foi então que Gabriel percebeu. Nimbo não tinha vindo pedir carinho, nem comida. Ele tinha vindo avisar. E isso fez o coração do menino bater mais rápido. Porque se o gato sabia antes, então o que mais ele poderia saber? Naquela noite, ninguém conseguiu dormir direito na casa dos Duarte. Clara tentava esconder a ansiedade, mas a cada ligação que o hospital não retornava, a aflição crescia. Gabriel, por outro lado, estava inquieto por um motivo diferente. Nimbo tinha sumido. Ele sempre aparecia ao anoitecer. Mas agora não estava em lugar nenhum. Gabriel abriu a porta dos fundos e encontrou apenas o quintal silencioso, iluminado por uma lua fraca. Ele deu um passo para fora, sem saber exatamente o que procurava, até que ouviu um ruído suave atrás do muro. Um miado curto, mas firme. "Nimbo!" ele chamou. O gato surgiu das sombras como se tivesse sido moldado pela própria escuridão. Mas havia algo diferente. Seu pelo estava arrepiado e seus olhos
Os olhos estavam ainda mais dilatados, como se refletissem algo que Gabriel não podia ver. Nimbo não caminhou até o menino. Ele virou as costas e começou a andar em direção à rua. De vez em quando, olhava por cima do ombro, certificando-se de que Gabriel estava seguindo. Era quase como se o gato quisesse que ele fosse junto. O menino, sem saber por quê, obedeceu. Talvez fosse curiosidade, talvez medo, talvez confiança. A cada esquina, Nimbo parava, olhava para o céu e então continuava. Como se estivesse seguindo um caminho traçado por algo invisível. "Para onde você está me levando?" Gabriel sussurrou. O gato finalmente parou diante de um terreno baldio, onde cresciam árvores antigas, o tipo de lugar que todos evitavam à noite. O vento soprou forte, trazendo um cheiro de chuva e terra molhada. Nimbo se virou para Gabriel e o menino ouviu dentro da própria mente, ou talvez apenas imaginou, uma frase que arrepia qualquer um. "Está chegando a hora." Gabriel recuou. O que aquilo significava? Do que Nimbo estava falando? E por que ele parecia tão triste? O gato deu um último olhar para o menino antes de entrar entre as árvores. E desapareceu. Gabriel ficou parado diante das árvores como se tivesse sido enraizado ao chão. O vento gelado soprava entre as folhas, criando um som que lembrava um sussurro distante. O menino tentou chamar Nimbo de novo, mas nenhum miado respondeu. O silêncio era tão profundo que chegava a doer nos ouvidos. Ele deu um passo hesitante para dentro do terreno baldio. A terra estava úmida e pequenas poças refletiam a luz da lua como fragmentos partidos de um espelho. A cada passo, Gabriel tinha a estranha sensação de que alguém ou alguma coisa o observava. De repente, algo brilhou entre os troncos. 2 pequenos pontos dourados. Os olhos de Nimbo. "Aí está você." Gabriel sussurrou aliviado. Mas o alívio durou pouco. Os olhos não estavam parados. Eles se moviam de um lado para o outro, como se acompanhassem uma sombra que o menino não conseguia ver. O pelo do gato estava totalmente eriçado, a cauda inflada, as orelhas pressionadas para trás, a postura de um felino em puro estado de alerta. Gabriel sentiu o coração acelerar. "O que você está vendo?" ele murmurou, tremendo. Foi então que aconteceu. Um estalo seco ecoou pela mata, tão forte que Gabriel recuou instintivamente. Nimbo deu um salto para trás e soltou um rosnado baixo. Um som que o menino nunca tinha ouvido um gato fazer, como se estivesse encarando algo que não deveria existir naquele lugar. O ar ficou pesado, frio, quase vivo. Entre as árvores, Gabriel viu um borrão escuro se mover rápido demais para ser humano. Aquele movimento não fazia sentido. Era como se a sombra dobrasse sobre si mesma, desaparecendo e reaparecendo entre os troncos, aproximando-se cada vez mais. O menino caiu sentado no chão, paralisado pelo medo. Nimbo avançou um passo à frente, colocando-se entre Gabriel e a escuridão, como se fosse um guardião minúsculo enfrentando um gigante invisível. Seus olhos faiscavam, e o menino, sem entender como, sentiu uma mensagem clara na mente: "Não olhe." Gabriel fechou os olhos com força. O vento soprou tão forte que quase o derrubou. E então, silêncio. Quando finalmente abriu os olhos, Nimbo estava mais perto do menino, pressionando a cabeça contra sua perna. Um gesto que parecia pedir que ele levantasse e fosse embora. Gabriel, trêmulo, sussurrou: "Nimbo, do que você está me protegendo?" O gato não respondeu, mas a expressão em seus olhos dizia tudo. Era algo que Gabriel não estava pronto para saber. Gabriel voltou para casa quase correndo, com Nimbo acompanhando logo atrás, silencioso, como se escoltasse o menino de volta para a segurança. Quando chegaram ao portão, o gato parou. Não entrou. Apenas observou Gabriel atravessar o quintal, subir os 3 degraus da varanda e abrir a porta. Havia algo diferente em sua postura. Um peso que não estava lá antes. Clara o encontrou no corredor, pálido como papel. "Gabriel, onde você estava?" Eu estava preocupadíssima." O menino quis explicar. Quis contar sobre a sombra, sobre o estalo na mata, sobre Nimbo dizendo para não olhar, ou melhor, fazendo ele entender sem palavras. Mas quando tentou abrir a boca, nada saiu. Era como se sua mente bloqueasse automaticamente, protegendo um segredo que ele não sabia que carregava.
Clara o abraçou forte. Filho, o hospital ligou. O coração de Gabriel afundou. É sobre o vovô? Ele perguntou com a voz engasgada. Clara respirou fundo. Ele piorou. As palavras atingiram Gabriel como um golpe no estômago. Um tremor percorreu seu corpo e sua primeira reação foi olhar pela janela, buscando Nimbo. Mas o gato não estava mais lá. Mãe, Gabriel sussurrou com lágrimas surgindo. Você acha que o vovô vai partir? Clara não respondeu imediatamente. Seus olhos também estavam marejados. Eu não sei, meu amor. Gabriel apertou o punho com força, porque no fundo ele já sabia quem saberia a resposta. Ele correu até a porta e a abriu com força. Nimbo, Nimbo, volta! Eu preciso de você. O quintal estava vazio. Então, como se tivesse surgido do nada, o gato apareceu sobre o muro, iluminado pela luz fraca do poste da rua. Seus olhos estavam diferentes, mais sérios, mais tristes, como se carregassem um peso que nenhum animal deveria carregar. Gabriel se aproximou devagar. Por favor, me diz se o vovô vai ficar bem. Nimbo não se moveu, não piscou. Apenas manteve aquele olhar que parecia atravessar o menino, atravessar a casa, atravessar tudo. Então Gabriel sentiu, não ouviu, não imaginou, sentiu uma frase que fez seu coração parar por um instante. Ele não está sozinho. O menino levou a mão à boca. O que isso quer dizer? Nimbo saltou do muro e caminhou até ele. Encostou o focinho na mão do garoto como se fosse um gesto de conforto ou despedida. Foi então que Gabriel percebeu algo alarmante. O pelo de Nimbo estava úmido, mas não era chuva. Era como se o gato tivesse chorado. Naquela madrugada, Clara recebeu outra ligação do hospital. O rosto dela empalideceu antes mesmo de atender, como se seu coração já soubesse o que a voz do outro lado diria. Gabriel observava da porta do quarto, abraçando o gato contra o peito. Nimbo não resistiu ao abraço, pelo contrário, aninhou-se como quem entende que está onde deveria estar. Quando Clara desligou, ela respirou fundo, tentando parecer forte para o filho. Mas sua voz saiu quebrada. Gabriel, o vovô, ele se foi. O silêncio que tomou a casa não foi apenas triste, foi profundo, denso. Um silêncio que parecia tocar todos os cantos, todas as paredes, todas as memórias. Gabriel abraçou a mãe, chorando sem conseguir pronunciar palavra alguma. E Nimbo não se mexeu. Apenas os observou com aquela expressão calma, triste e sábia, como se já tivesse vivido aquilo muitas vezes. Quando o menino finalmente se afastou, enxugando as lágrimas com a manga da camisa, ele percebeu algo inesperado. Nimbo estava olhando fixamente para a porta da sala. Não havia ninguém ali, mas o gato parecia ver. De repente, Nimbo levantou a cabeça lentamente, como se cumprimentasse alguém. Seus olhos suavizaram e um miado curto, doce, quase respeitoso escapou de sua boca. Gabriel, ainda chorando, sussurrou: Nimbo, com quem você está falando? O gato caminhou até o centro da sala, sentou-se e encarou o vazio com uma postura serena, a mesma que tinha quando apareceu na porta dos Duarte. Clara, com lágrimas escorrendo, murmurou: Parece que ele está olhando para o meu pai. Gabriel engoliu seco. E naquele instante, como um clarão de entendimento, tudo fez sentido. Os olhos dourados que viam o que ninguém via. As casas onde ele aparecia antes de algo acontecer. A serenidade quando alguém partia. A tristeza profunda nos momentos mais difíceis. A frase que o menino sentiu na mente: ele não está sozinho. Nimbo não era um presságio, nem um anúncio de tragédia. Ele era companhia. O guardião das despedidas, um pequeno guardião para quem tinha medo de ir e para quem tinha medo de ficar. Quando a luz da manhã começou a iluminar a sala, Nimbo levantou e caminhou até Gabriel. Encostou a cabeça na mão do menino mais uma vez, suave, gentil, como um vai ficar tudo bem. E depois, com passos leves e silenciosos, caminhou até a porta. Gabriel correu atrás. Não, Nimbo, espera! Você vai voltar, né? Vai voltar pra gente. O gato parou no batente, olhou para trás. Seus olhos brilhavam como o sol nascendo. E então, como sempre fazia, deixou apenas uma mensagem. Não dita, mas sentida.
quando precisarem. Nimbo saiu para a rua e desapareceu entre as casas, carregando consigo todos os segredos que só ele sabia. Gabriel, com a voz embargada, murmurou: "Mãe, ele não era só um gato, né?" Clara apertou o filho contra o peito. "Não, meu amor. Ele era exatamente o que a gente precisava." Fim. Me sigam para mais vídeos. Até a próxima.